Bom, eu vou deixar o vídeo que a gente inicia para depois, né? Tem aquele vídeo motivacional. A gente deixa para quando tiver a galera aí, tá? Aí nós vamos falar em negociação. Então a primeira parte, quero falar para vocês dessa ferramenta OKR. Alguém já conhece, já trabalhou essa ferramenta? Então, sabe a importância dela? Importante entender o seguinte: o que é essa ferramenta? É o OKR, Objective Key Results, ou seja, objetivo e resultado-chave. Esse é o centro da ferramenta. Então, que resultado eu quero? Qual o objetivo e qual o resultado? É o grande sentido, é as pontas, né? Qual o meu trajeto e o que eu quero? Então, ele serve a muita coisa que a gente utiliza no dia a dia em termos de planejamento, em termos de organização, de preparação, né? Mas vamos entender essa metodologia, entender que não é apenas uma ferramenta, mas também uma metodologia. Eu já vou explicar com mais calma para vocês. Primeiro, vamos entender por que ela foi criada e por quem, para a gente entender um pouquinho, dar um pouco mais de valor a ela, né? Então, o Andrew Grove que desenvolveu na Intel, isso foi na década de 70. A Intel foi líder do mercado por muitos anos em processadores. Podemos dizer que os primeiros computadores de mesa com velocidade foram em função dos processadores da Intel. Então, digamos assim que a Intel teve sua história de uma maneira extremamente clara para nós, de evolução, e se estudou como que eles conseguiram essa evolução tão rápida. Afinal, imagine uma corrida, os processadores na época, então estamos falando de processador, hoje é a NVIDIA com a inteligência artificial, que está à frente da Intel, mas durante décadas a Intel se tornou a principal empresa. Ninguém tinha um processador tão potente, tão bom quanto eles. E dá para se imaginar o seguinte: se coloque no lugar de qualquer organização. Imagine que você tem que produzir algo, você sabe o que você quer, mas você tem que ser muito rápido. Por quê? Porque se você demora para chegar com essa sua solução, alguém chega antes, uma solução mais rápida, ele toma a sua frente. Tá? Então é assim o mundo funciona assim. Ninguém vai tirar o espaço do GPT, do chat GPT, porque ele chegou primeiro. Porém, outras já vão chegando e daqui a pouco podem até ultrapassar. Então eles não podem perder essa corrida, é uma corrida. E como que eles ganharam essa corrida? Ficaram por muitos anos tentando entender. Primeiro vamos entender o seguinte: por que ele criou? Né? Ele tinha uma necessidade de alinhamento. Então imaginem o seguinte: a empresa crescendo rapidamente, bastante pessoas trabalhando com diversas coisas e sem um devido controle, porque é difícil controlar as coisas quando aumenta o volume de pessoas. No caso da empresa aqui, vai crescendo, né, vão perdendo um certo controle das coisas. Então ele, além do controle, ele precisava de um alinhamento, ou seja, todo mundo sabendo, é para lá que estamos indo. Né? E aí também a flexibilidade e responsabilidade, ou seja, cada um que participa do OKR passa a ser responsável sobre aquilo. Então começa a ter mais clareza de para onde a empresa está indo, para onde o setor está indo, qual é a real atividade de cada um. E claro, a fórmula que ele criou dentro dessa linha de raciocínio é a poder mensurar, poder ter números, ter dados. Tá? Então esse é o grande sentido. Naquele momento, o OKR não ficou famoso, ele ficou famoso na mão do Google, né? Através do John Doerr. Por quê? Porque lá o Google começou a utilizar essa ferramenta nos anos 80 e o Google se tornou uma referência. O que o Google cresceu em termos de evolução de tecnologia nos anos 80, 90 foi assustador. Tá? Nós nos acostumamos com o Google como algo do nosso dia a dia, como da mesma forma que a gente tem o Windows no nosso dia a dia e nem se dá o devido valor a isso tudo. Mas por que lá ficou conhecido no mundo? Por quê? Porque o Google abriu as portas, de certa forma, para que pesquisadores, para que professores, universidades pudessem entrar lá e estudar.
poder ir lá dentro do Google e entender como é que vocês fazem isso, como é que vocês fazem aquilo. Então, eles abriram as portas para o mundo para que nós pudéssemos entender como que eles faziam as coisas andar tão rápido. Então, aí eles por utilizarem essa metodologia, passou-se a ter essa consciência. Mas essa metodologia, é importante a gente entender por que eu preciso dessa metodologia. Porque eu preciso de velocidade. E para ganhar velocidade, eu preciso ampliar a minha inteligência. Eu preciso ampliar a inteligência da empresa. O que é a inteligência da empresa? A inteligência da empresa é o máximo de pessoas trabalhando em união e em prol do mesmo objetivo. Por mais que todo mundo diga o seguinte, não, eu sei o que eu tenho que fazer, mas ninguém sabe a velocidade exata que cada trabalho que nós temos que executar precisa ser feito. Começa a analisar, qualquer um de nós dentro do nosso negócio, nós não temos uma consciência exata de quanto tempo nós vamos demorar para fazer determinada tarefa e nem que velocidade nós temos que colocar naquela tarefa. Então, é uma soma de fatores que virou uma metodologia. Mas o intuito é esse, é ganhar velocidade. Ganhar velocidade. Tá? Por que é importante ganhar velocidade? A gente sempre menciona isso. É um dos slides que eu uso há um bom tempo, porque não tem jeito. Ou a gente anda mais rápido ou fica para trás. E ficou para trás uma empresa, fica para trás ela quebra. É o natural, ela perde valor. Né? Então, no mundo empresarial não tem segredo. Né? É quem chega antes, quem chega mais rápido, quem avança mais. O contexto é esse. Né? Ah, Bagatti, mas e o recurso? Claro, o recurso financeiro ele não importa se é R$1.000, 1 bilhão. Depende do negócio. Né? Mas são as pessoas que fazem esse negócio evoluir. Dentro dessa linha de raciocínio, eu gosto de trazer também o Drucker aqui, porque ele diz aqui, ó, as únicas coisas que evoluem por vontade própria em uma organização são o desordem, o atrito e o mau desempenho. Então não tem como que a gente vai... É entender que a desordem vai vir. As coisas vão sair do lugar. O atrito vai ter confusão, vai ter divisão de opiniões. Mesmo vocês, em algum momento, dizem o seguinte, não, eu penso isso, tu pensa aquilo de uma maneira diferente do que eu. E nós gostamos que as pessoas pensem da mesma forma que a gente. Mas não é uma verdade sempre, não é? Tem coisas que a gente diz o seguinte, não, na minha opinião, o melhor seria esse caminho. O outro diz, não, na minha visão, o melhor seria aquele caminho. Então, essas divergências fazem parte do processo. Né? O OKR também ajuda muito nesse sentido, porque diz o seguinte, tudo bem, temos dois caminhos, vamos discutir em grupo qual é o melhor caminho. Não vamos decidir sozinho. Tem muitas decisões que nós tomamos sozinho ou deixamos de tomar por não nos unirmos em prol dos objetivos da empresa. É aí que nasce isso tudo. Tá? Então, o mau desempenho está ligado justamente a essa falta de união. A falta de união é que causa boa parte do desempenho. É as pessoas não estarem unidas com o mesmo objetivo. Ah, Bagatinho, aqui na empresa a gente é bem unido. Sim, tudo bem. Tá? Eu sei aqui pelo pouco da empresa, sei que existe uma certa união. Mas a união ela é necessária, mas precisa ter um segundo componente, que é a organização. Tá? Não adianta eu estar unido, mas não ter organização. Eu posso estar unido e ficar na desorganização. Como um lar, uma empresa é como um lar. A casa, ela está sempre organizada ou precisa organizar sempre? Sempre precisa organizar a casa. Não tem como. Quando se trata de organização, a única coisa certa é que a gente vai chegar em casa, alguma coisa sair do lugar. Aí você fica um tempo fora de casa, chega alguma coisa para... Tá? Alguma coisa acontecendo diferente que exige um movimento seu. Então, o que nós temos que entender? Que uma empresa ela é um constante movimento, ela tem que estar sempre em movimentação. Aquilo que está funcionando hoje tem que funcionar melhor amanhã. Aquilo que está funcionando bem amanhã tem que funcionar melhor depois de um tempo. Então, o contexto é esse. Quando a gente se fixa no que Drucker diz aqui, a gente entende que não tem como a gente querer que as coisas estejam organizadas. Ah, agora eu organizei lá, agora eu posso virar as costas. Não existe isso. No mundo empresarial não existe isso. O que o mercado deseja da sua empresa? Para a gente entender e ir para a ferramenta, ir para a metodologia, entender o que é isso, o que o mercado deseja da sua empresa? Então comece a analisar. O que o mercado deseja da empresa de vocês? O que o mercado quer? Começa a analisar. Vocês como consumidores,
O que querem de uma empresa, de um produto? Uma empresa ágil, um produto de qualidade, um bom atendimento. Atendimento, entrega rápido. Preço. O importante é toda essa soma, é o que sempre nós queremos. Então, o que o mercado quer? Um produto cada vez melhor, um custo cada vez menor, uma entrega cada vez melhor. A gente sempre quer pagar menos pela mesma coisa. A gente sempre quer mais rápido, tá? Cada vez mais rápido as coisas. Tá? Dá para perceber pela evolução do e-commerce. Né? Visitando os correios aí, que são nossos clientes, a expedição deles ali. Eles também já estão com estoque de produtos ali para, ou seja, você faz o pedido aqui, se você é um parceiro dos correios, eles já embalam e fazem tudo dentro ali dos correios ali de São José. Dentro ali dos correios, ou seja, faz o pedido, se você é um parceiro dos correios, eles mesmos ali do correio, que teu produto está lá dentro do correio, eles pegam o produto, colocam na caixa ali para você, ou seja, você faz um pedido de manhã, à tarde, e já está lá na expedição para no dia seguinte chegar no destino. E se for próximo, até no mesmo dia. Ou seja, se busca sempre que as coisas sejam feitas de uma maneira mais rápida. E nós temos que ter essa consciência, que tudo aquilo que nos limita, nos limita hoje. Porque nós temos que achar, muitas das coisas que nos limitam hoje, a gente tem que achar o caminho, e a gente acha. Tá? Então, a sua empresa precisa prever, imaginar e criar o futuro. Esse é o grande desafio de vocês. Que é o grande desafio de toda a empresa. É imaginar, é criar esse futuro. E não depende apenas do Edu, da Renata. Depende de cada um de nós. A visão de cada um de nós com relação ao que é possível enxergar no futuro em termos de organização. Tá? Então, quando a gente fala em futuro, é importante entender, na minha visão, meta é a previsão do futuro. As pessoas têm uma dificuldade para interpretar o que é meta. Tá? De entender que meta é uma previsão do futuro, é algo que você diz o seguinte: não, nós estamos indo para lá, nós vamos chegar lá. A nossa meta é chegar lá, mas tem que ter esse lugar, tem que ter esse destino. Tá? Então, meta exige o quê? Data e quantidade. Então, quando se trata de meta, o grande desafio das empresas no mundo inteiro é atingir as metas. E quando falo em metas, não é apenas metas de vendas. Metas de vendas é uma delas. Existem muitas metas que vocês, utilizando essa ferramenta constantemente, desenvolvendo dentro dela, vocês vão conseguir entender que existem inúmeras metas que podem ser estabelecidas, que de certa forma elas existem, só que elas não estão no papel, elas não estão organizadas. Ou elas não acontecem por quê? Por falta de planejamento. Então, o planejamento entra a metodologia. Bom, o que é importante entender? A equipe de vocês, ela é focada em resultado? O que é resultado? Olha que interessante. O que é resultado? De certa forma, atingir a meta. Mas e se não tem a meta? Como medir o resultado? Nessa hora a gente percebe o quanto a maioria das empresas, eu falo isso entre 8, cada 8 empresas, cada 10 empresas, 8, que a maioria são pequenas, as grandes têm um pouco mais de organização nesse sentido, mas a pequena empresa, o grande desafio é esse. É entender que resultado a gente quer. O resultado não pode ser apenas aquele que a gente imagina, que é um produto cada vez melhor, uma entrega cada vez melhor. Vocês estão melhorando a entrega? Estamos diminuindo os custos. Quando fala custo, não é o preço da mercadoria final, é o custo para se fazer qualquer coisa. Então, setores, ter custos do setor, qual o custo desse setor, qual o custo daquele setor. Tá? Ou seja, o processo que está acontecendo, ele evoluiu ou não. Então, se eu busco uma evolução, eu tenho que saber que resultado eu quero, porque só evoluir não adianta. Lembro de um cliente há uns anos atrás que disse: não, nós fomos bem esse ano, a inflação não chegou a 4%, nós crescemos 9%. Aí eu estava bem informado, eu disse: vocês não cresceram esse ano.
como assim, Margarida, não crescemos? A inflação foi, não chegou a 4% e nós crescemos 9%. Nós crescemos 5%, diferença da inflação. Eu disse, não, você não crescer 9%, porque o setor de vocês passou de 11% de crescimento. Então vocês não evoluíram, vocês não cresceram. Vocês acham que cresceram, o mercado cresceu mais que vocês. Então, quando a gente analisa isso, o que é resultado? Resultado, se eu não tenho um medidor, eu não sei se o meu resultado é bom. Se eu não sei, como líder, se o meu resultado é bom, como que a minha equipe vai saber? Começa aí. Então, o OKR entra, metodologias, ferramentas, entram justamente para nos dar essa visão e dar a visão essa para a empresa como um todo. A empresa tem metas de vendas, tem, e vocês têm que ajudar a construir metas setoriais também agora. Então, essa é a mudança que eu considero que vocês devam passar a adotar. Mas vamos entender um pouquinho de tecnologia aqui. O que é tecnologia primeiro? Quando eu falo tecnologia, a gente pensa que é esse mundo digital, o mundo por trás do mecânico. Não, tecnologia são aquilo que nos faz andar mais rápido. No passado, a tecnologia, uma das grandes tecnologias do passado, que para nós é ridículo, mas foi a roda. A roda é uma tecnologia, sim, porque naquela época eles tinham que carregar o lombo dos animais e tal, e construíram a roda, conseguiram botar improvisar diversas formas para transportar as coisas. Então, ou seja, a tecnologia é tudo aquilo que nos faz evoluir. Por isso que é importante entendermos como se chega a isso. Então, são meios, métodos e ferramentas. Entender o seguinte, ó, como que se aperta um parafuso? Como que dá para apertar um parafuso? Uma chave de fenda, parafusadeira, como mais dá para apertar? Várias ferramentas. É? Tem várias ferramentas. E com o dedo não dá? Extrator de grafite não vai ficar. Não dá com a... Quem nunca apertou aqui com a unha um parafuso? O dedo, todos. Com a unha, eu sei que alguns, pode ser que não quiseram quebrar a unha. Ou seja, nós podemos apertar um parafuso de diversas formas. O método mais rápido é mais prático. Isso, então, os meios, a forma que nós realizamos o processo é que nos diz o seguinte, bom, que ferramenta você está usando? Não deixa de ser uma ferramenta os dedos. Em algum momento ele pode resolver o problema naquele instante. Não a longo prazo, mas a curto prazo. Então, ferramentas, meios são isso. A metodologia é como é feito o processo. O método é como eu aperto o parafuso. Apertar um parafuso é algo que nos parece óbvio, né? É apertar, mas a gente pode apertar quanto quiser. Depende do parafuso, você tem até ferramentas que medem, né? Torquímetro, né? Ou seja, então, método é o que envolve esse processo de se fazer algo que é óbvio. Então, o OKR é uma metodologia que envolve isso. A ferramenta pode ser o Excel, por exemplo, para se fazer o OKR dentro do Excel. Então, a ferramenta é o Excel. O OKR é o método que você vai utilizar para quê? Para atingir resultados, para melhorar os resultados, para ampliar os objetivos, para evoluir nas metas. Para entender um pouquinho mais desse aspecto, o Kanban é um dos métodos utilizado na década de 40 pela Toyota. É interessante aqui o Kanban como surgiu. Na Segunda Guerra Mundial, imagina como é que estavam os japoneses. Né? Eles tinham que fazer mais por menos, essa é a realidade. Então eles tiveram que se empenhar tanto em fazer com que as coisas acontecessem de uma maneira mais rápida, que eles acabaram criando metodologias. Na década de 70, aqui no Brasil, 60, 70, muito foi se estudar no Japão para buscar lá o que eles estavam fazendo. Os americanos também foram, o mundo inteiro, de certa forma, se dirigiu ao Japão para entender o que é que eles tinham criado. Por quê? Porque a história nos conta próprios carros da Toyota, da Honda, naquele momento
anos 60, 70, eram muito mais eficientes. Né? Eles adotaram meios de se fazer as coisas onde o mundo inteiro foi lá estudar. Não é mais novidade há um bom tempo, mas a maioria das empresas aqui do nosso país nem sabe, as pessoas não sabem o que é o Kanban, para que serve, assim. Tá? Não vou entrar em detalhes em cada metodologia, mas para vocês entenderem que nós não temos uma boa escola. Nós não somos, eu fiz faculdade de administração. Muitas coisas que eu ensino, professor de administração, ou não prestou atenção, ou muita coisa que a gente aprende na faculdade a gente não dá valor. Por quê? Porque a gente não coloca em uso. A gente acaba esquecendo aquilo que a gente aprende na universidade, a não ser que a gente traga na universidade e já coloca em prática. É a realidade. Então, meu objetivo com vocês aqui é mostrar que existem métodos para se fazer as coisas andar mais rápido. E vocês, como líderes, precisam entender que esses métodos vão ajudar vocês e a equipe de vocês. Tá? Outro método é o Kaizen, a melhoria contínua. Aqui é uma soma de coisas, começa pelo desperdício, enfim, é uma melhoria contínua. Então o Kaizen, na minha opinião, acaba sendo quase que uma filosofia, sendo algo assim que se diz, cara, aqui a nossa empresa ela vive o Kaizen. Então isso é algo que vocês têm que utilizar rapidamente, estudem o Kaizen, principalmente vocês que estão ali embaixo, né, na parte de movimento de coisas. A melhoria contínua ela é algo que tem que ficar na mente. Tá? Metodologia que todos já ouviram falar ou até mesmo aplicaram em algum momento, que é o 5S. É uma metodologia simples, mas ela é extremamente necessária. Por quê? Porque, querendo ou não, aquilo que a gente falou antes, a gente vai chegar em casa, alguma coisa está fora do lugar, a não ser que alguém arrumou. A empresa é a mesma coisa. Se ninguém for lá arrumar a sua mesa, ela vai estar bagunçada. E você vai chegar, você vai bagunçar a sua mesa. Se você não arrumar a sua mesa, você vai bagunçar. Não tem como andar com tudo. Você tem que pelo menos ligar seu computador ou arrumar alguma coisa, você tem que fazer. Então o sentido, o contexto é esse. E o 5S ele educa a empresa em prol de quê? De que cada coisa deve estar no seu devido lugar. É uma coisa tão óbvia, mas o que acontece? Por que as coisas muitas vezes não estão organizadas? Porque não se sabe o lugar. Sabe o lugar. Onde é que eu boto aquilo? Não sei. Bota lá na sala de jogos. Sala que tu joga as coisas, sabe? Não tem? Não é assim? Toda empresa tem sua sala de... seu canto dos jogos, sala dos jogos. Eu me mudei para um apartamento há 2 anos, mas antes eu tinha um armário de jogos na minha casa. Né? Era um armário lá, o que eu faço aqui? Não sei. Será que um dia vai ser útil? Não sei. Bota lá no armário de jogos. Ou seja, uma empresa, o dia a dia dela, cada coisa tem que ter o seu lugar e tem que ser revisto as coisas. Porque tem coisas que você diz, não, aqui tá bom assim, não, mas pode melhorar. Enfim, é uma metodologia simples e interessante, mas tem que ser aplicada. Então, o que eu sempre recomendo? Que toda empresa aplique, que cada setor aplique, então, cada departamento aplique, mas que toda semana tenha um dono, um responsável pelo 5S em cada setor. Por exemplo, vocês têm um setor aqui, uma pessoa pode ser responsável toda semana em fazer o rodízio. Aquela pessoa é responsável por ficar atento, fulano deixou fora do lugar aqui, deixou fora do lugar ali. É aquela pessoa que apontar o dedo mesmo, para dizer, porque às vezes nós precisamos que aponte o dedo para nós ou não? Precisamos ou não? Tem coisas que a gente não se dá conta. Às vezes quando eu vejo, eu deixo alguma coisa no caminho. Né? Eu fico na minha cabeça pensando nas coisas, conhece mais gente assim? Então a gente precisa, eu preciso que às vezes eu diga, olha, está fora do lugar aqui, eu disse, opa, vamos lá, vamos arrumar. Mas o sentido do 5S, então, ele é uma educação que nós aplicamos para nós mesmos. Então não é algo que a gente aprende e depois diz, não, agora eu sei. Não, a gente tem que aprender e aplicar e relembrar, tornar isso uma cultura.
Uma outra metodologia que eu gosto muito, que é o GTD, tá? Criado por David Allen, é bem interessante. Sempre quando posso falo sobre isso. Então eu diria o seguinte, olha, pô, Bagatini, o que eu faço para ser mais eficiente no meu trabalho? Estude essa metodologia, aplique essa metodologia, sempre revise ela. Tá? O GTD em termos de gestão do tempo, para mim é a melhor. Por que é melhor? Porque ela parece que encaixa com a nossa cultura. Tá? Tem metodologias que eu conheci que eu disse, cara, isso aqui é legal, é bom, é eficiente, mas parece que não encaixa com a nossa cultura aqui, né, no nosso país. Então essa aqui encaixa. Nós temos a mania, a maioria das pessoas tem a mania de escrever as tarefas do dia, certo? Tá? Alguns, com exceção, fazem tudo isso no celular, né? Conhece alguém, né? Faz no celular, mas a maioria faz no lápis, aqui na caneta, né? Então, não necessariamente precisa ser na caneta, pode ser no notebook, pode ser no celular. Mas é descarregar as atividades, as ações, tudo aquilo que a gente tem. Então, eu sempre recomendo o seguinte, bom, estou com bastante coisa para fazer. Se tu está com bastante coisa para fazer, tem um lado bom e ruim. O bom, está sendo útil. O ruim é que você pode estar sobrecarregado. E o sobrecarregar não é o número de tarefas. O que sobrecarrega a gente? É as tarefas ou é outra coisa? A preocupação. Tu fica preocupado e tua parte criativa não funciona direito, e aí tu não resolve as coisas rapidamente. Tu fica com a cabeça preocupada. A preocupação, o GTD, esse método, ele vem para justamente você poder transcrever todas as suas preocupações e organizar elas. Aí no momento que você transcreve essas preocupações, você começa a ter uma visão melhor e começa a se acalmar. Você começa a perceber que tem coisas que dependem de você, e você começa a perceber que a maioria das preocupações nesse momento de estresse, citado aqui, é porque alguém deve algo para a gente. É porque a gente depende de alguém para alguma ação, alguma atitude, alguma decisão. E isso acaba nos incomodando. E nesse momento a gente tem que entender o seguinte, olha, peraí, não depende de mim, então não é um problema meu. Não é algo que eu tenho que me sobrecarregar com aquilo. Eu tenho que ter um autocontrole. Então o GTD, né, dentro do possível, é aplicado. Bom, o PDCA também foi desenvolvido pelos japoneses e é muito interessante porque o pessoal me pede, Bagatini, eu tenho problemas aqui para resolver, problemas mesmo, coisas que eles não consigo achar a solução. Coisas que, poxa, eu não sei, isso aqui está me incomodando, eu não consigo resolver, eu não sei qual o caminho, já tentei uma coisa ou outra, não está dando certo. Problemas para se resolver dentro da organização, se tem muitos. Alguns mais críticos, outros menos. Aqueles problemas um pouco mais críticos, eu sempre recomendo o PDCA. Tá? Porque o PDCA, ele vai de encontro com o problema. E ele faz o ciclo. O ciclo do PDCA é... Tá? Então, você tem que planejar, fazer, checar e agir. Ou seja, então, você identifica qual é o problema, o que tem que ser feito para resolver aquele problema. Então, você identifica, poxa, estamos com um problema no tal setor. Você se reúne com a equipe e diz como é que nós vamos resolver isso aqui. Geralmente, para se resolver algo, se usa o PDCA é porque depende de mais do que uma pessoa. Porque depende de movimento de pessoas. Então, nesses movimentos de pessoas, cada um fica com as suas tarefas. Então, é o que, por que, quem, quando, como, onde. E se tiver custo financeiro, onde custa. Então, se usa o 5W2H aqui e se trabalha em cima disso. Tá? E aí, ou seja, se busca a solução, se coloca dentro de uma organização onde cada um sabe o que tem que fazer e quando tem que fazer. Ele tem uma certa semelhança com o OKR, mas ele é para a minha experiência, eu sempre recomendo, utilizo para resolver problemas. Quando estou com um problema sério, não uso o OKR, uso isso aqui. O OKR se usa para atingir metas, para se atingir objetivos, ok? Para se chegar lá. Tá? Bom,
OKR é uma abordagem conceitual que envolve definir objetivos ambiciosos e resultados-chave que possam ser mensuráveis. Então, não é algo que não possa ser medido, tem que ser possível de ser medido. Um problema geralmente não consegue se medir exatamente, se ter números. Aqui sim, para medir o progresso em direção a esses objetivos. O cerne do OKR está na estrutura e na mentalidade por trás da definição e do monitoramento de metas. Então, por trás do OKR, está essa questão de monitoramento, que é onde todos têm que ter ciência do que está acontecendo e como está. O que significa isso? Tem que ser medido constantemente. Então, não é algo que você aplica e vira as costas. Não, é uma ferramenta do dia a dia. É algo do dia a dia. Então, cada empresa acaba adotando sua linha de compreensão disso. Cada setor passa a ter. Então, eu acho que os setores de vocês principais, todos devem criar o seu OKR. Todos os setores. Todos. Setores importantes onde tem liderança, onde tenham pessoas que possam ajudar a construir. O OKR não é do dono da empresa, não é do líder, o OKR é da empresa como um todo. Então, muitas empresas têm o OKR aberto, a não ser aquilo que é da direção. O que é da liderança é um OKR aberto, onde todos sabem o que está acontecendo em tal setor, quem é responsável por isso ou por aquilo. Por quê? Porque tem que ser algo que todos têm que viver. O que significa? Significa que isso tem que fazer parte da cultura da empresa. O que é cultura para vocês? Costumes, rituais, Aquilo que a empresa valores. faz, o chefe não está olhando. Tudo aquilo que a empresa passa a adotar como algo recorrente, ou seja, é assim. A empresa funciona assim. Vocês chegaram aqui, vocês viram que já existe uma certa cultura. A empresa já tem uma certa cultura. Ela tem um jeito de funcionar e trabalhar. Toda mudança que a empresa precisa fazer gera um desconforto. Então, tudo aquilo que gera desconforto pode ser mudança de cultura. E a mudança de cultura, ela pode ser boa ou ruim. Por que ela pode ser ruim? Porque pode gerar alguma coisa negativa. Então a cultura é algo que faz parte, é como se fosse a camisa. Vocês viram? É algo que faz parte. A pessoa que veste a camisa é a pessoa que vestiu a cultura da empresa. Por isso tem pessoas que começam um trabalho aqui e não dão sequência. Acabam dizendo o seguinte, olha, não sei, eu não estou gostando, eu vou embora, vou para trabalhar em outro lugar. A cultura é uma coisa que a cultura não serviu, a camisa não serviu para aquela pessoa. Isso acontece todos os dias em todas as organizações. Tem empresa que a pessoa sonha em trabalhar lá, a pessoa começa a trabalhar lá naquela empresa e começa a perceber que não consegue vestir a camisa. Ela não consegue se sentir confortável bem, tá? Porque ela já vem de uma cultura, de uma visão, de uma percepção do mundo e não está aberta a se adaptar à cultura daquela empresa. Vocês que estão aqui vieram para cá com a mente aberta, se adaptaram à cultura que está aqui. Tá? Não é difícil se adaptar à cultura da empresa. Não é difícil. Mas tem gente com a mente travada. Então a cultura é essa camisa que a pessoa tem que vestir. Então quando diz o seguinte, pô, fulano vestiu a camisa da empresa, significa que ele compreendeu a cultura. Ele entendeu que ele tinha que servir. Ele não veio aqui com outro objetivo que não seja servir as pessoas. Ou seja, a consciência de que, principalmente vocês como líderes, tem que sempre ter. Vocês estão aqui para servir essa turma, para fazer, para encaminhar eles, e não o inverso. Tá? Liderança é importante entender isso, porque é algo que nós não fomos educados. Somos educados num formato militar, né? Ou seja, o general, o capitão, o sargento, ou seja, cara, numa organização não existe mais isso. Vocês como líderes têm essa, quem fez o treinamento sabe, né? Ou seja, cara, não tem mais isso, acabou. É todo mundo igual, todo mundo na mesma linha, todo mundo, principalmente os líderes, servindo as pessoas. E se depender do inverso, vai ser difícil gerar essa conexão.
Tá? Então a conexão não é apenas com o cliente, mas com os colegas de trabalho. E dentro desse sentido de cultura, que é o grande desafio das organizações, as organizações que crescem têm uma grande dificuldade em manter essa linha. Tá? Então eu entendo que a cultura não é feita pelos donos da empresa, ela é feita pelos líderes. Porque o dono pode dizer o seguinte: olha, eu quero aquele negócio naquele lugar. E o líder decidir: olha, eu mudei de lugar, eu botei em outro lugar aqui porque, cara, tá tudo bem, mudou, precisou mudar. Mas não é dessa forma que eu gostaria. Com certeza tem muita coisa aqui do Edu e a Renata que tem aqui dentro que eles não gostariam que fosse assim. Mas que vocês, como líderes, preferiram daquele jeito ou aceitaram daquele jeito. Então, cultura é uma coisa muito interessante, porque ela nos diz como a empresa está. Tá? Com os anos de experiência que a gente vai tendo, que vocês vão tendo na vida, vocês vão percebendo. Vocês começam a entrar nas empresas, você começa a entender como está a empresa. Você começa a sentir a energia do lugar, a energia das pessoas, as formas que as pessoas interagem. Tudo isso está dizendo como está a cultura da empresa naquele momento. Está em transformação, está em mudança ou não. Por que eu falo tanto em cultura? Para vocês entenderem que para virar cultura uma coisa, tem que ser aplicada diariamente, constantemente. Se adotar o OKR hoje, daqui a um mês, não tiver rodando, possivelmente não vai adotar nos próximos meses. Uma metodologia, entrar na cultura de uma empresa, ele precisa ser adotada como se fosse um novo colaborador da empresa. Um novo colaborador, ele precisa ser integrado na empresa, né? Como vocês foram de hoje, integrados na empresa, né? Segunda e terça, né? Segunda e terça. Como foram integrados na empresa, estão ainda se habituando, entrando dentro do processo. Né? O mesmo sentido que vocês dão a quem está chegando, mesma importância que vocês dão a quem está chegando, a mesma atenção que vocês dão a quem está chegando, vocês têm que dar a uma ferramenta como essa. Se der atenção a uma ferramenta como essa, diariamente ela vai funcionar, ela vai fluir e a empresa vai ganhar velocidade. Vocês têm como, com o OKR, melhorar a eficiência da empresa no mínimo uns 30%. Tudo que vocês fazem hoje, utilizando o OKR, vocês aumentam a eficiência no mínimo a 30%. A partir de tudo isso. Tá? Então não deve ser fácil utilizar essa. Claro que não é fácil. Então, qualquer um utilizaria. Então como é que a gente faz? Primeiro, entender que o OKR, segundo John Doerr, tem superpoderes. O que significa? Primeiro superpoder, foco e comprometimento com as prioridades. Segundo, alinhamento e conexão com o trabalho. Terceiro, rastreamento das responsabilidades. Quarto, arriscar com metas ousadas e surpreendentes. Ou seja, tem que gerar energia. Tá? Esse aqui é um modelo OKR, uma planilha do Excel. Tá? Isso dá para disponibilizar para vocês. Enfim, aí vocês têm que, eu acho que, sentar, conversar, né? Ouvir a visão, a experiência de vocês, né? Ou seja, se integrarem e dizer o seguinte: bom, como que vamos fazer esse processo? Existem diversas formas de se adaptar ao OKR em uma empresa. O que importa aqui, nessa planilha, é entender o movimento dela. Como é calculado, da onde vem a informação, a frequência da atualização, ou seja, vamos atualizar diariamente, semanalmente. Eu sempre recomendo semanalmente. Toda semana tem que ter uma atualização da planilha, toda semana, tá? Qual é o valor base, qual é o valor alvo, qual é o valor atual? Imagine o seguinte, aqui de uma maneira simples. Todos os vendedores podem ter o seu OKR. Todos os vendedores. Pode ser construído com eles seu OKR. Tá? Como que eu faço isso? Bom, primeiro começa fazendo com vocês por cima. Ou seja, qual é o objetivo da empresa? É tanto. Como que vamos chegar naquele objetivo? E vai criando o OKR de cima.
da direção, da gerência, de cima, quais os objetivos em termos de vendas. Vou começar pelo comercial, que é onde vocês têm vamos dizer assim, uma linha já formatada e parte de informação. Tudo aquilo que vocês já me mostraram, do Excel, que vocês têm, os controles, tudo ali tem dados e informações que são importantes para se chegar a esse objetivo. Então lá, por exemplo, tem um número de contatos com clientes, tem números que vão levar aquele resultado. Ou seja, informações que vocês vão se reunir e dizer o seguinte: isso aqui é importante. Que resultado a gente quer nisso? É como dizer o seguinte: bom, quantos clientes cada vendedor fala por dia? Se ele fala com 100 no mês, o que eu posso esperar no mês seguinte? Mais 100. Mas eu quero 110. Aí entra a meta. Olha, eu quero que fale com 110. Certo? 110 por semana é X. Estou aqui só chutando números, não é para ficar se concentrando na ação em si, mas só em números. Ou seja, se é 110, quanto que é por semana? Se quantos por semana, quantos por dia eu tenho que falar? A partir daí o próprio vendedor ele vai ter seu controle. Ele diz o seguinte: essa semana eu consegui falar, conversar com 5 clientes. Qual era a tua meta da semana? Era falar com 6, estou um atrás. Ou conseguir falar com 7, estou um à frente. Por que isso? Porque não o resultado final de venda? Porque o resultado final de venda ele é consequência do que é feito antes. A venda ela só acontece se analisarmos os dados correspondentes que geram aquela venda. E é esse o contexto, é essa visão que passa a ter. Passa a ter uma visão mais ampla de tudo isso. Tá? Aumentar a eficiência operacional no gerenciamento de projetos. Aqui um objetivo, imaginem os projetos que vocês têm, controle sobre eles. Vocês têm inúmeros projetos aqui em andamento e que podem melhorar a eficiência deles. Então, reduzir o tempo médio de conclusão dos projetos em 15% até final do trimestre. Aqui são só informação, digamos assim, para vocês entenderem. Aumentar a taxa de utilização do recurso, diminuir o retrabalho, ou seja, são informações que dizem o seguinte: Bragantino, mas como que eu monto aqui na minha área? Utiliza a inteligência artificial, usa o GPT para te dar dicas. Eu tenho esse objetivo, eu tenho aquela meta, como que eu faço? A inteligência artificial constrói até o OKR para vocês. Tá? Então existe muita coisa que com a tecnologia hoje tem que usar. Ou seja, por isso que aqui eu só inspiro vocês têm que sentar, analisar e construir a visão de vocês. E a inteligência artificial vai ensinar vocês. Não precisa um professor ensinar vocês como construir o OKR. Mas com o próprio ChatGPT vocês podem aprender a construir o OKR de vocês. É só aprender a conversar ali com a máquina, claro, né? Aumentar a eficiência. Aqui para vocês entenderem que eu preciso ter um objetivo e aqui o resultado que eu quero. Qual o resultado que eu quero? E aí que começa a definição dos objetivos. Identificando os principais objetivos que sua equipe e organização deseja alcançar. Tem que ser claro, mensurável, alcançável, relevante com prazo definido. Pergunte-se: o que eu quero? Por que eu quero isso? Quem vai cuidar disso? Onde? Tá? Qual a forma? Qual a maneira? Sempre as perguntas vão trazer o caminho para vocês construírem. Identificação do resultado. Para cada objetivo tem que determinar o resultado. Metas representam o que você deseja alcançar. Resultados quantificáveis que indicam o sucesso. Por exemplo, reduzir o tempo médio de conclusão dos projetos em 5% a cada mês durante o trimestre, somando um total de 15% no final do trimestre. Com as metas. Plano de ação. A equipe planeja alcançar esses resultados, tarefas, responsabilidades, prazos e recursos. Plano de ação em entra. Plano de ação. Então tem que escolher uma linha de raciocínio e trabalhar nela. Acompanhe o progresso.
Comunicação e alinhamento, mantém a equipe informada sobre os OKRs e os progressos, verifique que todos estejam alinhados com os objetivos e saibam como suas atividades contribuem para alcançá-los. Ou seja, então, quando se usa a equipe lá embaixo, a equipe, vamos imaginar a equipe de ponta aqui, eles entenderem a importância disso, entenderem como é importante eles estarem fazendo isso. Então, o que é que preenche a planilha? O próprio colaborador, porque o OKR ele começa com, pode começar com a direção e com o gerenciamento e para cada vendedor, por exemplo. Direção, supervisão e cada vendedor. E pode ter. Direção estabelece, aí o próximo vai para quem? Vai para a liderança passa a ter seu OKR e a equipe comercial passa a ser o seu. Cada um deles tem o seu OKR. Então essa é o alinhamento necessário para que realmente vire uma cultura. E as próprias, cada um passa a preencher o seu OKR, dizendo: essa semana eu consegui X contatos, essa semana eu consegui X resultado, tudo aquilo que for relevante para o negócio. E tem que celebrar as conquistas. Vejo que é naquela linha, né, que vocês já sabem a importância. O seguinte: o OKR foi bem? Como é que foi? O que atingiu, o que evoluiu? Mas aplicar isso dentro da empresa me parece um pouco complexo. Bom, os desafios sempre são grandes. A maioria das pessoas gosta de aprender, mas não gosta de estudar. Tem jeito. Sem estudar, não vai utilizar a metodologia. Mas alguém vai me ensinar? Não, gente. Ninguém ensina nada. É nós que aprendemos. Se a gente quiser aprender. O OKR é algo que vocês têm que mergulhar para entender, e aí sim, depois fica fácil. Tudo que a gente aprende fica fácil depois. É ou não é? Como é fácil aquilo que a gente já aprendeu, né? Então, dá trabalho no início construir o OKR. Dá. Como que se vence isso? Então, como que eu faço para aprender? Qual o segredo para aprender? O segredo é que a gente gosta de trabalhar em grupo. A atenção de vocês com a apresentação aqui é muito maior do que se vocês tivessem só eu e você aqui. É ou não é? Acaba se distraindo mais, não é? Quando nós estamos em grupo, nós nos concentramos mais. Outro ponto importante: quando a gente faz uma atividade em grupo, nós temos muito mais resultado. Então, quando se senta para se construir os objetivos, o OKR, em grupo, se tem muito mais resultado. E nós gostamos de trabalhar em grupo. É inconsciente isso. Quando a gente, não quer dizer que vocês não gostem de estudar, vocês gostam de aprender. Estudar é o trabalho. Estudar é o trabalho. Parte do trabalho, a parte mais que o cérebro diz: pô, tem outra coisa melhor para fazer. Me gere mais dopamina do que ficar estudando. Então a consciência, é importante ter essa consciência e entender. A gente gosta de trabalhar em grupo. Se a gente aprende isso aqui, a gente começa a utilizar isso a nosso favor. É isso que vocês têm que fazer. Porque o OKR vocês têm que desenvolver junto com a equipe. 2, 3 pessoas, olha, vamos para... Pô, Bagatinho, mas eles não vão contribuir, isso, aquilo. Cara, não é. Eles vão se sentir valorizados, eles vão se sentir integrados, eles vão se sentir como vão entender a importância que tu está dando a isso. Então, o contexto do trabalho em grupo é bem amplo, né? Tá? Por que o trabalho em grupo estimula o aprendizado? Porque tem a troca de conhecimento, tá? Tem a aprendizagem colaborativa, um colabora com o outro. Tem também o desenvolvimento de habilidades sociais. Então, nós sabemos a importância, a empresa de vocês é uma empresa que vive de vendas, o negócio da empresa é vendas, tá? Não é outra coisa, é vender. Então, é importante essa integração. Diversidade de perspectivas. Começa a entender o seguinte: poxa, fulano pensa diferente de mim. Tá? Faz sentido o que ele pensa, porque eu acho que o meu cliente não me pensa daquele jeito. Enfim, você começa a ter referências com a opinião das pessoas ao seu lado, ao seu redor.
reflexão e pensamento crítico. Você começa a refletir e começa a ter um pensamento mais... O pensamento crítico, gente, esse é o nosso grande desafio. O grande desafio de vocês, nosso, é esse pensamento crítico. É entender isso. O pensamento crítico é o quê? É quando a gente diz, peraí, mas por que isso? Quando a gente começa a se questionar, e não questionar os outros, se questionar. Porque às vezes aquilo que o outro pensa não é uma maneira que eu nunca pensei. E aí o pensamento crítico é eu analisar como aquela pessoa pensa sobre determinado assunto e eu passar a entender que aquilo é importante, porque eu não tinha visto as coisas daquele ângulo. O nosso cérebro é uma máquina sensacional. E com o avanço da inteligência artificial, o pensamento crítico é uma das nossas principais habilidades que nós temos que desenvolver. A tecnologia vem evoluindo muito mesmo. A inteligência artificial vem evoluindo muito, está nos ajudando e vai nos ajudar muito mais, cada vez mais, tá? Mas o pensamento crítico é nosso. A máquina não vai pensar criticamente para nós, ela trabalha para nós. Ela é uma ferramenta que trabalha para nós. E nós temos que ter pensamento crítico, por quê? Porque essa máquina, essa tal da inteligência artificial, ela é como se fosse um ser humano, como se fosse para o nosso cérebro, o que é eu recomendo? Você pense que é uma pessoa que está ali, entre aspas, como se fosse uma pessoa, que tem um conhecimento limitado. Não sabe tudo. Nós temos aquela visão no nosso inconsciente de que aquilo que a gente coloca na máquina, a máquina responde, e ela foi programada como um robô, e ela responde corretamente, porque ela foi programada. A inteligência artificial não é assim. Ela pensa por conta própria. Então ela tem muitos pensamentos que não são corretos. A inteligência artificial, quando vocês entendem que ela é alguém que você tem que conhecer, você começa a dar um salto em termos de compreensão do que está acontecendo. Então, utilizem a inteligência durante o dia. Cada um de nós tem como evoluir diariamente se utilizar o ChatGPT, o Gemini, o Pilot, o Llama, qualquer uma inteligência dessas para conversar com você, tirar suas dúvidas. Como que eu evoluo nisso? Como que eu evoluo naquilo? É importante vocês entenderem que nós estamos na fase de conhecer essa máquina. Okay? E o pensamento crítico ele é muito desenvolvido nesse momento. Porque no momento que eu dialogo com uma máquina, eu começo a interpretar o que ela está me dizendo, eu começo a dizer, peraí, por que isso? Por que aquilo? Eu começo a desenvolver minha parte cognitiva. Ou seja, o nosso desenvolvimento cognitivo, para quem utiliza a inteligência artificial, está evoluindo muito, tá? Pesquisas dizendo isso. Desenvolvimento cognitivo envolve muito, por quê? Por causa do pensamento crítico. É uma habilidade fundamental. Além do aprendizado ativo, que aquilo estamos praticando, tá? Aprendizagem cooperativa, ou seja, eu estou buscando uma forma de estar ligado com o colega, e a resolução de problemas mais complexos, ou seja, a gente se reúne para resolver problemas mais complexos. Os problemas mais simples nós não precisamos nos reunir. E estimular a criatividade. Então, no momento em que eu me reúno, eu estimulo a parte criativa. Tem dois pontos chaves que nós temos que entender com essa evolução que está acontecendo, que nós vamos, em outro momento, conversar mais, que é a criatividade e o pensamento crítico. São dois pontos que nós, como ser humano, vamos desenvolver muito se nós entendermos o que está acontecendo. E o terceiro ponto é passar a ter empatia sobre a inteligência. O que é empatia? Colocar no lugar do outro. Colocar no lugar do outro. Nós temos que ter empatia para a inteligência artificial. Parece loucura isso, tá? Mas no momento que você começa a se colocar no lugar da inteligência, você começa a entender como ela foi formatada, para que ela serve e o que não serve. Porque é isso que as coisas estão caminhando. As inteligências vão evoluir por setores agora,
ela é uma inteligência limitada e ela vai por setores e vai nos trazer muita coisa boa. Gente, dentro dessa linha, para a gente finalizar, né, importante entender, cachorro e 2 donos morrem de fome por quê? Um acha que o outro deu, o outro acha que deu. Deu, não deu, fez, não fez, ninguém fez. Tá? Então é importante entender isso aí, gente. Importante entender. O que eu quero dizer com isso? O OKR precisa do quê? Eu gosto. Precisa ter um responsável, precisa ter um push. Tá? E fica na mente de vocês, tá? Como fazer isso. E entender, gente, que não é a vontade de vencer que importa, todo mundo tem isso. Mas de se preparar para vencer. Né? E é isso que a empresa de vocês está fazendo, nos trazendo aqui para que vocês possam vencer mais. O que nós temos que ter clareza, gente, é que aquilo que as coisas que nós conhecemos, pouco valor tem. Aquilo que nós sabemos, pouco valor tem para tudo que está acontecendo. Às vezes é isso que tem que ser feito, né? Às vezes tem que alguém provocar, alguém mexer, né? Que a gente dá um jeito, a gente faz aquilo que muitas vezes não imaginou que seria possível. Edu, esse é o movimento, o objetivo é inspirar, entender que existe não só essa como outras ferramentas, mas ela tem que ser adotada como empresa como um todo. Não adianta só a direção querer, não adianta só um líder querer, eu acho que todos têm que querer aprender a utilizar ela, e esse é um desempenho de cada um. Por mais que alguém possa vir, explicar, ensinar, se não usar, não adianta não. Em 2024, nós implementamos o GTD. Como implementar esse GTD? Através dos lembretes. Lembretes que cada um dos setores de vocês tem um responsável, uma data e uma mensagem para fazer. Não conheciam, mas foi isso que a gente fez e a gente acabou tendo eficácia. Você ficar por aí, a gente colocou aí dentro. Só que o que aconteceu? Nós estamos utilizando conhecimentos e métodos de muito tempo atrás, porque foi o que eu aprendi. E a nossa empresa precisa se modernizar. Esse vai ser o objetivo agora dos próximos encontros com a Bagatinha, nos trazer conhecimento, nos trazer modernidade, ferramentas que são mais eficientes. Na verdade, até chega a ser antigo o OKR, mas o OKR é o que motivou nós estarmos implementando o Bitrix agora. Desde dezembro, eu tenho estudado e construído os nossos objetivos e os nossos indicadores chaves ali, né? Os nossos resultados chaves. Dentro do Bitrix, a gestão de projeto funciona muito bem, desde prazos, desde responsáveis, desde acompanhamento para toda a empresa, mas também a colocação de indicadores de performance, que são as subtarefas que precisam ser feitas na decolar. Já tem construído já os objetivos e os principais resultados chaves da empresa. O objetivo da empresa: na líder de mercado reconhecido por qualidade, entrega rápida e custo-benefício até dezembro de 2025. Como que a gente vai atender isso? Né? Como é que eu vou ter um bom reconhecimento de qualidade? Como implementar o NPS? Esse NPS ele tem que estar com 8, 9 até dezembro de 2025.
Como é que a gente vai fazer a entrega? Vamos reduzir os tempos de processo que hoje está em, os tempos de entrega de pedido que hoje está em torno de 24 a 30 horas desde a colocação do pedido, para que seja 6 horas no máximo, que a gente agilize a análise de crédito, que a gente agilize a separação, que a gente agilize o orçamento de crédito. Todos vão trabalhar em conjunto. Então, agora, nos próximos passos da implementação do Bitrix, nós vamos começar a estar utilizando também a gestão de projetos ali dentro. É muito importante isso, nós temos os OKRs, como o Bagatini falou, da empresa, da organização, mas dentro deles ainda existem objetivos específicos dos setores, como por exemplo, como é que eu vou ser o líder de mercado? O que é ser líder de mercado para nós hoje? Né? Líder de mercado hoje a gente toma como base o nosso principal concorrente, que vai ter um faturamento de 200 milhões. No faturamento a gente não vai conseguir, mas vamos colocar um objetivo para isso. 80 milhões de faturamento até dezembro, isso vai representar mais do que 100% de crescimento, quase 200%. E como que vão ser as métricas? A gente vai atuar em determinado nicho, vender para a consumidora final, abrir o site, modificar a metodologia de trabalho. Então, tem algumas bibliografias que eu vou sugerir para vocês olharem e se aprofundarem, mas o objetivo é a modernização da empresa. A gente vai estar adotando também, Bagatini, que foi uma coisa que os turistas apontaram ali também, toda a metodologia de venda do Receita Previsível, tá? Aaron Ross lá. Então, isso é o que eu quero sugerir para ti, para a semana que vem, a gente poder explanar isso para toda a equipe de vendas, né? Focar mais na parte comercial. Então, pessoal, nós temos que nos modernizar. O que a gente fez até agora nos trouxe até aqui. Se a gente continuar fazendo a mesma coisa, a gente não vai conseguir avançar. Nós temos que melhorar em todos os aspectos. Seja, por exemplo, a cobertura de estoque, que tem coisas absurdas que agora a gente começou a olhar no BI para alguns produtos. Seja no tempo de entrega, seja no controle de qualidade, que hoje não existe. A gente não tem entrega. A gente vai não escutar só. E a gente tem grandes ineficiências em todos os setores. O que nos trouxe até aqui não vai ser o que vai fazer a gente crescer. A gente tem que mudar. Então, esse foi o objetivo, Bagatini, da gente começar agora com o CAES. Para começar, vamos dar uma olhadinha. E vamos tentar modernizar essa empresa. A gente ficou parado no tempo, vamos dizer assim. Não que a gente não evolui, mas a nossa metodologia de administração está muito atrasada. Essa consciência, né? E a metodologia, de que existem formas de fazer mais rápido, né? Tem que se mobilizar. Uma coisa que parece óbvia, né? Mas não é tão óbvia, né? Exige muito da gente. Muito empenho da gente entender, aprender. Às vezes demora semanas para cair a ficha. Para entender, poxa, isso faz sentido mesmo. Uma transformação da mente da gente. Mas que bom que vocês estão nessa pegada aí. Vamos, a gente tem 40 minutos, vamos entrar em negociação? Vamos. Bora. Acho que eu agradeço o pessoal. Continua, tá, Juliana? Pode pausar agora.